Espero que o som esteja legal. Tudo bem com vocês? Bom, vamos começar hoje falando sobre a Síndrome de Burnout. Isabel, que esse palavrão que você tá falando aí? Gente, vou só dar o seu ok, se vocês estão conseguindo falar, tudo bonitinho, se deixaram, recebi todos os recadinhos no direct. Vou tentar mais ou menos responder essas perguntas que vocês têm sobre essa síndrome, tá? Porque ela pode ser confundida também com o começo já de uma depressão, que já é um estágio bem maior. Então, eu quero que vocês percebam que tem um diagnóstico diferencial. Isso é importante porque para o profissional fazer um bom diagnóstico, ele tem que estar, na realidade, sincronizado com os sintomas. É uma patologia nova, sim. Vou dizer para vocês que é da era da internet. É da era da internet, sim, também. Como eu disse para vocês, a internet trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitas coisas ruins. Pornô, né? É a condição de alguém que se tornou física e emocionalmente cansado. É o fim. A garrafa esgotou. É o fim da picada. Emocionalmente esgotado. Totalmente sem condições físicas nem emocional, de nem sequer reaver as condições da sua própria vida, tanto no trabalho quanto emocionalmente dentro da família. Por que é importante? Porque a gente começa a distinguir, às vezes, são coisas simples que as pessoas não percebem, né, a olho nu. Mas os amigos, que comumente costumam perceber mais do que outra pessoa. Porque tem sintomas, esses sintomas aqui eu vou falar. A etimologia da palavra, né, que significa, é quando o motor de um jeito ou de um foguete para de funcionar porque não tem combustível. O que é o combustível? É a nossa energia, a nossa capacidade de discernir, de tomar atitude, de tomar decisões, fica simplesmente estagnado. É isso que é importante. Da noite para o dia? Não, é claro, muito bem, não é da noite para o dia não, tá? Então, a gente fala out, acabou. É exaustão emocional e física. A pessoa não tem nem como reagir. Normalmente está vinculado ao trabalho. Isso não quer dizer que o trabalho também seja apenas uma empresa ou o trabalho dentro de casa, porque mulheres também sofrem muito da síndrome de Burnout. Vamos falar assim, simplesmente uma mulher que acabou de ter um bebê. Pode ser confundido o síndrome de Burnout, né, que é a estafa que ela gera por causa da amamentação, por causa de muito trabalho dentro de casa, mesmo com babá ou não, é uma vida, uma rotina que se altera e às vezes ela não estava nem sequer preparada. Qual a mãe que se prepara? Não existe preparo, né? E as pessoas confundem isso com depressão pós-parto, que pode também dar origem a uma depressão puerperal, né? E chama-se também psicose puerperal. É comum em pessoas que estão com essa dificuldade. Sou muito ansioso, sofro com insônia, estou desempregado. Não, eu acho que assim, a sua ansiedade, Douglas, está relacionada ao próprio desemprego, né? A própria falta de perspectiva. Mas não tem que sair desse círculo, não. Você tem que pensar positivo para gerar pensamentos positivos para conseguir dar em frente seu caminho. Eu não vou me ater somente. Eu pedi para quem quiser, se tivesse alguma pergunta, deixar no direct, que eu vou tentar orientar. Psicoterapia não se faz em lives nem em vídeos, tá? Eu posso estar falando para você de uma maneira geral, mas a ansiedade é comum em todos nós. O problema é quando a ansiedade passa do limite e começa a gerar patologias, que é justamente a síndrome de Burnout, tá? Ela é vista como especialistas como dificuldade de administrar a vida. A síndrome de Burnout, por outros especialistas, é vista como a dificuldade de administrar o seu dia a dia, a sua vida dentro de casa, dentro da família, no trabalho, com os amigos, com os restos dos familiares. A pessoa começa a entrar no seu mundo e se isolar. Isso é grave, tá? Eu falei grave porque nós somos seres sociáveis, nós somos seres que temos que ter contato uns com os outros. Não é somente a televisão, a internet, desligar o celular, dar um pause, parar. E isso é o que tem que funcionar. E o contato com a natureza também. É importante trazer à tona para vocês o contato com o meio ambiente, que a gente vive, que tem formigas, que tem baratas, como eu sempre repito, nós vivemos nesse mundo está repleto dessas coisas.
Bom, os problemas que a vida nos apresenta também é considerado por alguns como um sentido de uma síndrome depressiva. Essa síndrome de Burnout é tão recente que ela se mistura também com uma pequena síndrome depressiva. Não que chega a ficar no fundo do poço, mas que tem alterações de humor, tá? De apetite, de sono, principalmente insônia. É uma das características da síndrome de Burnout. Vou explicar direitinho. Outras pessoas que são sinais postos de engajamentos, onde não se consegue sequer compromissar. Engajar significa com a função, com o meio. A pessoa não consegue se encaixar com o meio que ele está. O meio do seu trabalho, com o meio da sua convivência. Então, é uma dificuldade existente e real, tá? A síndrome de Burnout pode ser influenciada por muitos elementos do meio ambiente e do trabalho, principalmente do trabalho. Trabalho em excesso. Gente, eu falo, tudo que é em excesso gera patologias psicológicas. Existem doenças que têm origem psicológica, então é impossível você descartar a questão psicológica, não é loucura, é real. Então, quem não se trata hoje com psicoterapia vai sofrer grandemente. Antigamente a gente tinha pais que tinham preconceito contra isso. Só que isso é o tratamento. A psicoterapia ela é libertadora. Ela faz você viver de maneira inteligente, administrar melhor suas emoções, trabalhar melhor o que você sente. Então, o trabalho em excesso gera a síndrome de Burnout. Tudo. Recompensas insuficientes no trabalho, digamos, desmotivados talvez por um prêmio, por uma coisa que não atingiu, uma meta não atingida. Isso é muito comum em quem trabalha com vendas, tá? A pessoa tem que atingir aquela meta ou simplesmente é pressionado pelo chefe para atingir aquela meta total e a pessoa gera um estresse tão grande que para de viver a própria vida pessoal e também a vida dentro do trabalho. Tudo é estressante para ele. Ele começa a pensar na hora de chegar e não vê a hora de ir embora, para chegar e ficar deitado na cama, ou simplesmente se recorrer a alguma coisa que, sabe, que ele apague. Mas o que acontece? Ele não consegue dormir. No começo é 1, 2 noites, mas depois passa a ser cotidianamente. Então, imagina uma pessoa que não consegue dormir, que precisa de remédio para dormir, ou que é pior, recorrer ao álcool, que é muito mais grave ainda. Por isso que eu falo, as pessoas procuram fugas, e fugas não é a saída. Psicoterapia ainda é a saída. Psicoterapia é libertadora. O trabalho em excesso, né? A imparcialidade ou de estar numa função ou simplesmente a pessoa não se sentir adaptada àquela função que a pessoa está, ou a mudança de um emprego para o outro e se sentir desconfortável, porque no fundo, já vem que nem uma bola de neve. A pessoa não tira férias, não tira um período de descanso, não relaxa. E assim, e quando tira, já tá pensando no trabalho também, novamente. Então, tudo que é em excesso faz você adoecer. Tudo em excesso faz você adoecer. Boa noite, Drica. Isso acontece diariamente. Eu vou falar para vocês diariamente por quê? Porque também donas de casas adoecem com estresse. Adoece, por incrível que pareça. Vocês pensam que administrar uma casa é fácil? Não, não é, não. Muitas mulheres são donas de casa também, trabalham fora e trabalham dentro e assim, tudo que é em excesso transborda. A gente tem que ter um parâmetro, um equilíbrio. E isso é muito difícil da gente administrar, a não ser com a psicoterapia. Sinais mais comuns, vamos prestar atenção nisso, são o cinismo. Gente, por incrível que pareça, são sinais, pequenos sinais que já a pessoa já está apresentando a síndrome de Burnout, tá? A pessoa fica sarcástica, muito cínica. Sentimento negativo perante a vida, perante o trabalho, esmagador, direcionado ao trabalho, principalmente. Você sente que está num papel, numa função que não é sua, então você se sente desencaixado. É inútil, se sente que você não está sendo inútil para a empresa, você não está contribuindo com o seu trabalho, tá? Você se sente simplesmente acuado justamente por isso. Não contribui para os objetivos da empresa, então é desvalorizado consequentemente. Então a sensação de não ter valor está relacionada também à síndrome de Burnout. Exaustão é outro sinal muito comum.
física e mental. A pessoa não tem capacidade nem sequer de concentrar num programa de televisão, num filme. Ela não tem. Ela está presente, mas ao mesmo tempo ela está ausente de tudo. Parece que você está falando com alguém que fosse de vidro. É estranho, mas é assim. É fácil de reconhecer, detectar. Claro que o psicólogo consegue detectar melhor, porque faz parte da técnica dele conseguir, apenas de uma expressão da pessoa, sentir alguma patologia, tá? Através da conversa, da anamnese, vai fazendo seu diagnóstico, vai estudando a história de vida pregressa de cada um, a gente chega à conclusão se é síndrome de Burnout ou já é uma depressão, porque a síndrome de Burnout leva à depressão, tá? Por isso que eu falo, são estágios anteriores à ansiedade. A ansiedade em excesso é o mal do século. A ansiedade, as informações em excesso é o mal do século. O que causa intolerância, falta de se pôr no lugar do outro, irritabilidade, você não tem paciência de sequer estar justamente compartilhando, nem de falando, quanto menos ouvindo. Uma outra característica, a pessoa que tem síndrome de Burnout, ela tem dificuldade de ouvir o que o outro está falando. Ela não quer entrar na consciência dela o que o outro está falando, não interessa para ela. O que faz é ela ficar justamente afastada da família, dos parentes, dos amigos e de toda a equipe com a qual ele trabalha. Pode ser grandes gestores estão ligados à síndrome de Burnout? Pode ser que sim, tá? A maioria deles normalmente nem tira férias. Vai emendando ano após ano, até que o corpo fala. O corpo fala, ele responde. Você está esgotado, você não dá, não adianta. É que nem você tentar pôr uma garrafa cheia em 2 garrafas vazias. Você não vai conseguir completar o que você não tem. É impossível. Bom, essa exaustão física, sentir-se deprimido, cansado, sua atenção e foco e concentração desaparecem por completo no trabalho e também dentro de casa com a família. Então ele se sente completamente desmotivado, afetado e há também que perceber a incapacidade e eficácia profissional. Ele se sente que está incapacitado profissionalmente. É um sentimento e um pensamento que você não consegue fazer nada para evitar. A pessoa, por mais que tente, ela não tem energia suficiente e capaz de evitar isso. Também comparo isso com uma garrafa que, por exemplo, você tem que preencher outra garrafa cheia. Então você vai esvaziar sua garrafa, né? Que significa a sua energia, para outra garrafa, para equilibrar o trabalho de equipe, que no caso de trabalho. Só que você não percebe que nessa garrafa você está com vazamentos, furos, e a pessoa não consegue dar conta daquilo lá. Perde o controle totalmente. E isso esgota muito. Buenas noches, muy buenas. Estoy hablando de síndrome de Burnout, para quien está entrando ahora, porque también hago terapia online para América Latina, hispánica, principalmente las personas que hablan español y castellano. Hablando de síndrome de Burnout, Ana María, y es el síndrome de la exhaustión emocional, de la estafa total, tanto emocional quanto psicológica. Eu preciso fazer um vídeo também em espanhol. Eu ainda estão me cobrando, tá? Mas eu vou fazer sim. Normalmente as pessoas com síndrome de Burnout têm suas vidas totalmente desbalanceadas. Não tem energia ou desejo nem para sair com os amigos. Negligenciam sua saúde, isso é grave. Eles simplesmente deixam sua saúde para o último lugar. Na última instância, na emergência, que eles recorrem alguém para sua saúde. Fazem check-up, mas assim, não deu nada errado, eu não vou precisar me importar. E não investigam alguma coisa que pode ter dado algum pequeno transtorno, ou no coração, ou depressão. Porque uma pessoa que sofre de pressão alta precisa de uma constante avaliação de um cardiologista. Você não pode simplesmente se automedicar, achar que um cardiologista simplesmente conseguiu estabilizar. Não, existem inovações, medicamentos novos, coisas que podem afetar também o seu trato gastrointestinal, que não são bons. Por exemplo, assim, um amigo meu que eu sigo no Instagram postou sobre o ácido acetil salicílico, que é o AS, que todo mundo receita, os cardiologistas, em grande maioria, receitam para evitar o coágulo no coração, nas vias, na aorta, nas vias sanguíneas.
Só que ele tem um efeito também de filtrar, de ser muito rápido e também ocasionar infarto. Por isso é importante a gente entrar em contato com pessoas, seguir pessoas que trazem, que nos somam, não que vão diagnosticar o que a gente tem. A gente tem que ir numa consulta, a gente tem que fazer exames. E assim que também funciona a psicologia. Normalmente as pessoas com síndrome de Burnout têm, assim, elas se abandonam, se auto-abandonam por completo, não tem amigo, energia para nada, negligenciam a saúde, ficam desiludidos com o trabalho, principalmente com o trabalho. O trabalho para eles é um fardo. Entrar naquele ônibus, chegar no trabalho, parece que está carregando um peso do corpo que ele não consegue mais andar, tá? Ter acontecido, mesmo que não tenha acontecido nada, continua lá no trabalho, aquilo lá é um fardo, é um fardo, é um fardo. Consequência de quem não tira férias, de quem não para viver um pouco a vida, porque é importante. Não é somente trabalhar, a gente não vive só de pagar contas, a gente vive também de ser humano, de se empenhar com o outro, de ver os relacionamentos, porque a gente acaba falhando. E principalmente quem sofre síndrome do Burnout é muito falho dentro de casa, é muito falho na família. O que causa isso? Estresse comum, né? Todos nós temos um nível de estresse, então esse nível tem que ver como é que tá. Então, negligencia, todas essas coisas, são som específico que aparece. Eu tô bem no alto da Paulo Facino, mas dá pra ouvir o eco. Tem horas que eu tenho vontade de chorar. Mas vou levar na brincadeira, porque assim, o que eu vou fazer? Infelizmente, eu tenho que gravar aqui. É mais seguro, é mais tranquilo e o sinal da internet é melhor. O estresse crônico é múltiplo durante um período, tá? Extensivo, digamos. Deixa, porém, de nada, se esgota a energia. A pessoa que tem estresse crônico acaba esgotando totalmente a energia. Por quê? Porque aquilo lá se tornou crônico. Esse estresse gera em você uma profunda insatisfação. E você não sente prazer em nada, nem no ato sexual com essa parceira, nem em conversar com essa parceira, nem em falar com ela, nem em vivenciar os filhos. Simplesmente você quer dormir, acordar e aquilo lá fazer disso uma espécie de fardo, uma cruz que você tem que levar para atingir o quê? Por isso que eu falo para você trabalha a fim de quê? Deixar patrimônio para quê? Deixar para quê? A gente trabalha sim para a gente poder desfrutar. Então as pessoas ficam achando que quanto mais informadas elas estão, com tanta internet, tanta coisa ainda, as pessoas se negam a fazer uma simples terapia para poder falar sobre você. É um momento que você tem, na realidade, a grande vontade de falar sobre você. As pessoas normalmente não falam delas, elas falam das outras, mas delas mesmo não falam. E isso é projetivo. Por quê? Porque você não falando do outro, você está falando de você. Então, por isso a importância da psicoterapia nesse setor. Bom, uma das outras dificuldades é a vontade de conseguir dar e mudar, prejudicando-se a performance no trabalho. Exemplo, né? Com outras áreas da sua vida. Então, se projeta também a outras áreas da sua vida. As pessoas com burnout param em situações de várias paras também passam, mas só terão, na realidade, satisfação em recursos disponíveis insuficientes para lidar com o estresse do burnout. Quer dizer, o que significa isso? Que por mais que você tente, você não vai conseguir obter essa energia. Você só consegue ter essa energia tirando o fim de semana para você, andando um pouco descalço, desligando o celular. Parou, acabou. Não é ligando a televisão nem sentando. A vida sedentária também faz com que a gente comece a ter síndromes e crises de ansiedade muito grande. Porque antigamente, por isso que eu falo várias vezes, eu repito isso, a atividade física hoje, ela se tornou uma necessidade básica, como comer e beber água, porque as pessoas são sedentárias. Tá frio, tá calor, sempre tem um porém para ficar em casa sentada no sofá, tá? E isso é muito difícil. Gastam energia extra para tentar resolver os problemas que acabam se frustrando. Então, a frustração é um grande sentimento da síndrome de Burnout.
Eu falei da garrafa, mais ou menos já expliquei. Bom, eu acabo falando tudo que eu estudo, acabo falando tudo antes até. Bom, outros sinais, né, da síndrome de Burnout. É cada vez mais comum, tá? Nos dias de hoje, pelo aumento de ambientes de trabalho, prestem atenção, ambientes de trabalho hostis, hostis e exigentes demais, com metas super assim inatingíveis. Isso traz o esgotamento, tá? Esgotamento emocional, físico é o que traz, porque você tem que atingir uma meta que não existe. Você já imaginou? Então, chegou perto, você se frustra porque você acaba se culpando. E a culpa vem logo em seguida. Essa culpa é a que gera a depressão. Então, cada vez um ser humano, né, com esses ambientes hostis e exigentes, o ser humano cada vez tem menos valor, mais valor essencial para a empresa apenas em metas, em bater metas, em atingir focos, e justamente isso. Para trabalhar em empresa, é bom até uma consulta, por exemplo, ser um consultor que fale sobre coach. Coach trabalharia em empresa em geral e diagnosticaria, na realidade, exercendo um diagnóstico da empresa. O coaching que trabalha para a empresa normalmente faz esse trabalho muito bem, mas quando a pessoa já está com síndrome de Burnout, é impossível. O tratamento é psicológico e às vezes medicamentoso também, principalmente para aliviar a ansiedade. Então, cada vez mais um ser humano é muito menor e cada vez mais o ser humano é mais diminuído e a gente vangloria umas máquinas, a gente vangloria a inteligência artificial, a gente vangloria o computador. Claro que tem vantagens, mas também tem desempregos com isso, porque acabam fazendo tudo o papel e a função de várias pessoas, que nem antigamente uma secretária. Eu não tenho secretária, minha secretária é o WhatsApp. Mas antigamente era uma despesa pra gente. E isso traz encargos sociais. Então ficava difícil de a gente montar um consultório, alguém marcar consulta. E isso o WhatsApp acaba fazendo pela gente. Eu falo para vocês, por um lado é benefício, porque claro, você, digamos, monetariamente você tem uma economia, mas a máquina ainda está substituindo o homem. E as pessoas acabam tratando as outras como se fossem máquina. É como se você quisesse pôr um chip dentro de um ser humano e que ele faça, que ele renda alguma coisa que você está projetando. Você, dono de empresa, você, dono de... Tem que se sensibilizar, humanizar um pouco mais. Eu sei que você precisa de performance, precisa de atingir metas, porque a gente vivencia a crise, mas é na crise que, na realidade, a gente encontra uma oportunidade, tá? Nada substitui o homem, muito bem, tá? É isso aí. E também nada substitui o olho no olho, conversar com um colega de trabalho, ver se ele está tendo alguma dificuldade, se sua equipe, se você comanda uma equipe de vendas, se você comanda uma equipe de gerentes, se você, diretor, comanda uma equipe de gerentes que comandam uma equipe de vendas, e assim sucessivamente. Você tem que ver como é que está essa sua equipe. Se alguém delas estiver com a síndrome de Burnout, vai fazer com que a equipe não renda, porque a pessoa simplesmente se nega a cooperar, tá? Isso também em direção, em gerência, em tudo que você possa imaginar. Então, cada vez o homem tem menos valor, tem mais valor a máquina. O ser humano é muito menor, a máquina é maior, por causa dos objetivos econômicos, aumentando assim o preconceito sobre o trabalhador. Né? O trabalhador, digamos assim, quem vai substituir um médico? As máquinas ajudam muito, claro, a medicina. Tem medicina feita, sabe, cirurgias maravilhosas, feitas apenas pelo computador, mas o médico tá lá, dirigindo e vendo onde é que tá entrando. Então, nada substitui uma profissão. Não adianta eu querer entrar no site de advocacia e falar, não, funciona assim, assim, assim. Não é assim. Não é Google. O Google não tem resposta para isso, tá? Cada profissional na sua área tem uma formação da qual ele vai justamente poder te ajudar. O farmacêutico não vai poder te receitar uma medicina se você não fazer uns exames. Cada um na sua área. Então, não podemos negligenciar o ser humano. Jamais.
O médico ele é importante, se ele tiver tecnologia para poder fazer uma cirurgia, por exemplo, é maravilhoso. Porque evita que, às vezes, antigamente a gente fazia, os neurocirurgiões, por exemplo, tinha que ter a mão bem pequenininha para poder fazer, sabe, retirar tumores e problemas de vascularização. Agora é tudo feito por milímetros através de um fiozinho. E ele mesmo que conduz. Então a máquina serve para ajudar o homem, mas não para substituí-lo. A síndrome de Burnout é a pessoa que se sente substituída pela máquina, pelo estágio de trabalho que ela se sente. É o grau. O estresse é assim, ele funciona. O estresse, o grau, né? E Burnout. O estresse, a gente tem um limite para o estresse. O grau vai subindo até um limite. Todos nós temos um limite. Quando esse limite ultrapassa, a gente entra em síndrome de Burnout. Esse estresse leva a maior dificuldade de solução de problemas e por aí vai. Vai aumentando que nem uma bola de neve. Outro sintoma bem fácil, exaustão, tá? A exaustão também é muito diagnosticada e falada quando a pessoa tem depressão. A pessoa fala, nossa, eu tô exausto, não aguento mais, eu tô cansado, olha, foi muito difícil, não tô conseguindo nem sequer vir aqui. E isso acontece também com pacientes que fazem terapia que estão exaustos. E a gente poder diagnosticar, a gente tem que tentar fazer com que o paciente recorra a gente, não simplesmente online. Online a gente deixa para o paciente que está distante, a milhares de quilômetros de distância e não conseguiu fazer a terapia ou perdeu. Porque o processo psicoterapêutico ele tem que funcionar também presencial. Então, é importante. Eu estou fazendo um curso sobre justamente ética profissional do atendimento online, que antigamente ninguém regulamentava absolutamente nada, mas eu já estava fazendo atendimento mesmo me baseando na ética que eu conheço, de 27, 28 anos atrás. Então, o profissional, no local adequado, o seu paciente também no local onde ninguém possa ouvir o que ele está falando para poder ser protegido pelo sigilo profissional. Bom, exaustão. Você se encontra cansado o tempo todo. A pessoa que sofre síndrome do burnout também se encontra cansado o tempo todo. O que pode ser confundido com depressão já de uma vez, tá? Ou simplesmente fadiga crônica, que também é outra doença. Então, para fazer um diagnóstico diferencial, só um bom profissional. Então, esse esgotamento emocional e físico. A redução, não tem mais energia, esgotado, toda energia que seja foi embora, olha, desapareceu. Falta de motivação, a pessoa não se sente motivada. Quando você consegue se sentir um pouco mais entusiasta, né? Às vezes com alguma coisa que alguém te levantou, de repente alguém fala alguma coisa, pronto, motivação foi lá para baixo. Se te atingiu é porque você está justamente com síndrome de Burnout. Se alguém falar para você uma coisa, se faz uma crítica e que você acha que é negativa, porque assim, isso vai te atingir porque você está com essa síndrome. Gente, tá saindo ao vivo, não tá? Espero que sim. Vou tentar gravar, mas se não conseguir gravar, vai ficar 24 horas online e depois eu jogo no meu canal do YouTube, tá? A falta de motivação é uma das coisas que aparece muito no trabalho e na família também, consecutivamente. Projetos no trabalho, busca de maneira incapaz de fazer suas funções. A pessoa se sente incapaz de fazer suas funções. Coisas que antigamente ele fazia com maior facilidade, ele começa a sentir incapacidade. Aí que está a diferença entre depressão e síndrome de Burnout. Ele se sente incapaz de fazer, mas não que ele não faça. Ele faz, mas se sente incapaz. A depressão já não. Ele simplesmente incapacita a pessoa de fazer, tá? É um diagnóstico diferencial. Frustração. O cinismo que eu falo para você, a frustração e outras emoções disfuncionais, você tem como se estivesse ou está fazendo o que importa, desiludido com todos e com todos da sua família, do seu meio social, você começa a se isolar. Nas pessoas da família, quem sofre são os parentes bem próximos. Por incrível que pareça, aquele que mais ele ama, mais ele gosta, talvez seja a parceira ou o parceiro, acaba sendo atacado. Nossa, fulminantemente. E assim, a pessoa começa a sentir que está fora de encaixe ou não se sente mais dentro da família.
É importante perceber essas emoções e sentimentos funcionais são muito além de ser do normal. É uma coisa muito além do normal. Não é uma coisa que você vê no dia a dia. Você começa a sentir o fardo na pessoa só de olhar. E é aí que está a diferença de fazer um diagnóstico. Quem está em contato com a pessoa começa a perceber que não é uma coisa da noite para o dia, é disfuncional, é uma coisa normal. Problemas cognitivos. A síndrome de Burnout acarreta problemas cognitivos. Vou lhe falar quais. Estresse excessivo, crônico ou síndrome de Burnout pode causar dificuldades de concentração. E quando estamos estudando por meio da atenção, a pessoa não se foca naquilo que tem que trabalhar e não consegue manter a memória de curto e de longo prazo. Simplesmente desaparece a memória. A primeira a ser afetada na conexão é a atenção e a memória. E você fala com a pessoa não escutou o que você disse. E isso é grave, tá? Porque a partir do lado cognitivo, aí sim você vai estar incapacitado já para sua função, ocorrendo o quê? A depressão, consecutivamente. Nosso corpo e mente estamos preparados para lidar com todas essas coisas, frustrações, tudo isso. Mas a partir do momento que a gente fica esgotado, a gente já não consegue lidar com mais nada. Mas quando o estresse é crônico, gente, estresse crônico também é grave, precisa ser tratado em sala de terapia. Podemos ter a capacidade de prestar atenção em outras coisas, podendo afetar também a nossa habilidade de resolução dos problemas. A pessoa fica sem saber como resolver o problema, fica simplesmente estagnado ao resolver problemas. Então ela não acha saídas. O que anda mais esquecido, você percebe que... mas eu falei para você, não, eu esqueci. Não, você não falou. E justamente, o esquecimento também é um estágio da síndrome de Burnout. É um sintoma muito grande. Afeta a memória. A performance do trabalho está simplesmente dissimulada, disfarçada. Comparando a performance de agora e com os anos anteriores, a pessoa simplesmente não vê, não percebe nada. Ela não vê, ela fala, nossa, mas eu fazia tão bem, agora por que eu não consigo mais? E começa a achar que tem algum problema orgânico e vai fazer tomografia e corre para o médico. O médico fala, você precisa passar no psicólogo. Pronto. Aí foi ofensa geral. Gente, um psicólogo não trata de loucos. O psicólogo trata de pessoas que também geram estresse, geram problemas de cognição, geram ansiedades. E as ansiedades, hoje em dia, têm sido o nosso maior índice de pacientes recorrendo a isso. Com a ansiedade veio o transtorno de ansiedade generalizada, começou a aparecer as compulsões e as depressões. E tudo isso por causa da ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Lembro que eu já falei isso para vocês, eu fiz uma live sobre a ansiedade. Mas a partir do momento que essa ansiedade impede de a gente viver com qualidade de vida, aí sim você adoeceu. Não vai adiantar o medicamento, não vai adiantar o Rivotril, que por sinal está proibido, né? Segundo a Anvisa, está proibido porque faz muito mal. Não vai adiantar um ansiolítico, um barbitúrico, você precisa fazer terapia. E terapia é tão essencial hoje, fala assim, nossa, você gasta tanto dinheiro, às vezes numa balada, você paga a terapia do mês todo. Tem gente que pensa que é absurdo, e não é. Você conversando com o seu terapeuta, você pode falar, olha, eu posso pagar tanto por mês, eu tô com dificuldade e tal. É claro que ele não vai ratear o trabalho dele, porque o trabalho dele, ele levou anos para conseguir, e assim como faz o advogado e o médico sucessivamente, não precisamos sucatear, mas a gente pode ter possibilidades para poder lidar com esses problemas. Outra coisa que a síndrome do Burnout acarreta, olha, gente, não posso me passar, já tô só meia horinha, já tá acabando, graças a Deus. Problemas interpessoais, principalmente interpessoais. No trabalho, em casa, você pode estar normalmente tendo muito mais conflitos. A pessoa começa a ter muito mais conflito dentro de casa do que normalmente tinha com outras pessoas, discutindo. A pessoa, tudo que você conversa com a pessoa já começa a achar que é discussão. Tudo é discussão. Você não pode conversar nada que tudo gera discussão. E isso é síndrome de Burnout, tá? Não escutando, a pessoa não tem habilidade de escutar. Simplesmente perde-se
cognitivamente, não até porque ela queira, é porque a cognição impede de ela escutar porque está esgotada, não consegue pôr mais nada na cabeça, nem sequer uma palavra. Por isso que ela te pergunta assim: o que você falou? Porque ela não consegue escutar, não consegue ouvir. Então, prestando atenção nas palavras que você fala e a pessoa fala assim: o quê? O quê? O tempo inteiro? Já é um sintoma. E isso, claro, gente, não vamos generalizar, não estou aqui para diagnosticar. Estamos tentando ver a diferença entre depressão e a síndrome de Burnout, que a síndrome de Burnout pode gerar uma depressão. Não tão forte, mas gera uma depressão. Bom, a sensação que você está fisicamente presente, mas a mente está totalmente desligada. A pessoa pode até ligar a televisão, mas não está prestando atenção no que está na televisão. Ela está lá olhando, mas a mente está completamente vazia. Não entra mais nada. Está esgotada. Um outro sinal. Você está tendo hábitos não saudáveis que você não tinha antes. Alimentação. Para de se cuidar. Para de cuidar da saúde. Começa a beber demais. Eu falo para vocês, as pessoas recorrem a fugas. Para não lidar com a realidade, é preferível fugir. Só que fugir vai só aumentar a quantidade do problema até gerar uma depressão profunda. Fumar. Se tornar sedentário. Por isso que eu falo para você que a gente se tornou sedentário, a gente se ficou mais vulnerável às doenças emocionais e doenças físicas consecutivamente, porque elas estão intimamente ligadas. Você não pode desligar a psique do corpo, nunca, jamais. Então, não dormem o suficiente, tá? Se automedicam com pílulas, até com paliativos, né, que são os fitoterápicos, relaxadores musculares, etc. Muitas vezes tomam mais café do que o normal, tá? Essas pessoas, para conseguir ir trabalhar no dia seguinte, porque de tanta noite de insônia, elas tomam café porque, assim, a noite do sono não foi reparadora. Elas acham que mesmo tomando um barbitúrico vão dormir e não dormem satisfatoriamente. Acordam querendo, a primeira coisa que querem fazer é tomar café, porque isso vai manter elas acordadas só, mas não presentes. Tá? Se você conversar, é uma pessoa totalmente ausente. Um outro sinal, a insônia, eu falei para você, a dificuldade de dormir permanece bem no começo, tá? Mais ou menos 1 ou 2 noites. Depois passa a ser todos os dias. Gente, já pensou a gente sem dormir todos os dias? A gente deitar e olhar para o céu, olhar para e não dormir? Quando você passa uma noite, passa 2, você já fica exausto. Imagina a pessoa durante semanas. E eu falo que isso é comum também em mulheres que acabam de ter neném. E as pessoas confundem por causa que há uma descarga hormonal na mulher, que os hormônios começam a agir novamente, e isso faz com que ela não, ela tá com depressão pós-parto. E às vezes não é síndrome de Burnout. Essa semana eu pus um post, né? Ela falou assim, dizer eu te amo é maravilhoso, mas dizer eu fico com o nenê hoje é sensacional. Para vocês verem como é que a mãe está, falar cansa. Imagina a mãe de 1, de 2 ou de 3, ela simplesmente entra em colapso. Aí a pessoa fala, você tá histérica, você tá louca. Coitada, ela tá simplesmente exausta. E essa exaustão começa a se tornar crônica. Muitas mães querem amamentar e às vezes não conseguem amamentar pela exaustão que elas estão. Porque você tem que ter tranquilidade, não pode discutir com ninguém. Por incrível que pareça, as mães que querem amamentar, eu trabalhei muito isso no posto de saúde, tem que ter tranquilidade, sossego. Sem ninguém ficar no ouvido dela, porque todo mundo vem com uma receita. Toma Malzibir, não come chocolate, tá dando dor de barriga na criança. Você fica exausta e nervosa. Você fala, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Aí começa a gerar um estresse e a falta de confiança em si mesma. Então as mulheres sofrem muito também com síndrome de Burnout pós-parto. E também mães que sobrecarregadas dentro de casa e fora de casa também chegam até o estresse. Então, é bom de vez em quando uma mãe sair com uma amiga para conversar, bater papo, sabe, desestressar, sem filho, sem nada. Eu sei que é difícil. Muitas vezes as mães levam os filhos, mesmo assim elas continuam rindo, conversando, e é isso que é importante.
Você manter uma rede social na qual você possa ser você mesmo, né? Você conversar com uma amiga, você conversar com alguém que te ouça, que você dê risada, porque a risada, ela mantém você saudável. Eu não falo a ironia, eu falo a risada, a gente conseguir ter bom humor, porque produz endorfinas. Produzindo endorfinas, a gente consegue controlar melhor a angústia e melhor a ansiedade. E isso é muito importante. Pacientes com dor crônica utilizam a risada e às vezes as piadas justamente para aliviar a dor. É por isso que funciona muito legal aqueles, digamos assim, palhaços da alegria dentro de hospitais em crianças. A dor é extrema, então na hora que ela relaxa, na hora que ela vibra com aquele palhaço, com aquelas piadas, ela simplesmente produz uma endorfina que melhora o sistema imunológico. Isso no caso de hospitais de câncer, tá? Porque as crianças passam por um estresse muito grande com a dor e com o mal-estar todo sofrido. Agora já descobriram, né, um método que, graças a Deus, quem sabe daqui uns 10 anos, não, quem sabe antes, eu vou ser mais otimista, esteja ao par de todo mundo e toda a população possa poder lidar sem precisar com quimioterapia. Isso foi sensacional, foi uma descoberta boa de um americano. E também teve uma descoberta de medicações que fazem a síndrome que a gente fala de Alzheimer regredir, parar, estagnar. São 3 compostos químicos que foi descoberto por 2 japoneses. Isso, fantástico, né? Nos dias de hoje, vamos falar, é uma coisa assim muito legal. Então, a insônia faz parte da síndrome de Burnout. Todas as noites, então, você ficar sem dormir, você chegar, é estressante demais. Outro sinal, ficar preocupado com o trabalho enquanto não estiver trabalhando. Tá passeando, tá no shopping, liga lá. Ai, você não atingiu a meta. Ai, não tá vendendo. Ou simplesmente os donos de empresa que monitoram pelo celular como é que tá o movimento. Isso gera o estresse crônico. É grave, gente. Você vai fazer mal para você mesmo. Saiu, tá passeando, esquece um pouco. Aconteceu um BO, delega. Delega para outra pessoa. Você não é a única dona do mundo. Você não sozinha não resolve. Aliás, você é substituível para a empresa. Você é insubstituível para sua família. Mas para a empresa você é só mais um número. Então, pense bem no trabalho quanto isso. Eu sei que tem gente desempregada, mas assim, nunca pense que você não pode arrumar, dar um jeito na vida. Todo mundo dá um jeito. É só você pensar e ter criatividade para você ver como você pode sobreviver. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei no Tutti Free, no Free Shopping, no aeroporto, quando logo que inaugurou o aeroporto de Guarulhos. Eu via muito dentista, advogado formado, era a época do Collor de Mello, só para falar isso, tá? Em que o dinheiro não tinha muito valor, então o dólar subia e todo mundo arrecadava. Eu, por conhecer outros idiomas, eu consegui trabalhar como perfumista. Lá eu vendia perfumes e batia minha casa, batia minha meta, ainda ganhava em dólar. Era muito legal. Mas assim, por isso que eu falo, a gente tem um jeito sim. Já dei aula de espanhol quando eu fiquei desempregada, já fiz várias coisas, dei aula de dança, é, dei aula de várias coisas que você possa imaginar. A gente começa a dar um jeito na vida, até uma simples, digamos assim, artesanato, fazer, costurar, já costurei. Então, as pessoas como tem que, a gente dá um jeito na vida. Tem pessoas que, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo. Na faculdade também eu fazia bijuteria para vender. Então, ai, tá difícil? Tá, mas a gente começa a pensar, a criar na dificuldade uma coisa de você pegar e fazer. Você tem que fazer acontecer. Às vezes, o que está faltando numa entrevista de emprego é sua vontade de querer vencer. Porque isso o psicólogo observa numa simples entrevista. É a sua vontade de querer vencer. Se ele perceber que você tem síndrome de Burnout, está estafado e está em estresse crônico, ele simplesmente vai te descartar, porque você não vai ser rentável para a empresa. Prestem bem atenção. É importante também a meditação. Eu estou falando agora, já deixando os sintomas, entrando nas questões de como evitar. Meditando, saindo pouco, indo para o parque, desligando um pouco o celular.
conversando com outras pessoas, rindo muito. A gente não faz essas coisas. A gente vive o tempo inteiro, trabalha, volta para casa, vai buscar filho, vai buscar outro filho, deixa o filho no balé, vai o filho pro judô, vai o filho pro... O tempo inteiro a gente está trabalhando. Estressa. As pessoas cometem erros de estresse, de tanta coisa, de se cobrar demais. Porque você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser outro, você tem que ser famoso, você tem que ser o melhor, você tem que tirar a melhor nota. Para quê? Vai ser a profissão dele tirando a melhor nota? Não, com certeza que não. Normalmente, a nossa profissão, a gente, na faculdade, a gente se destaca por gostar do que está fazendo, né? E a gente não precisa nem estudar. Quando a gente gosta, nossa, aquilo lá vem na sua cabeça e você simplesmente acelera a 1000 por hora, porque está dentro de você, você gosta. Então, a gente aprende na escola e no colegial, né? As coisas básicas. Se você falasse para Isabel, para que você utiliza... eu falo isso com a minha filha, ela dá risada. Olha, filha, para mim aquele X mais Y, mas não sei o que, não utilizo para absolutamente nada. Meu negócio é diagnosticar. Mas eu precisei aprender, então se passei, raspei, tá ótimo. É assim que eu pensava. E assim foi sucessivamente. Mas na faculdade, sim, na faculdade me destaquei. Me destaquei, me formei com prazer, com honra e continuei mestrado e continuei doutorado também. Eu tenho mestres e professoras dentro da minha rede social que eu admiro e continuo admirando e elas também gostam do meu trabalho. E isso me faz extremamente feliz. Pode não ser tão satisfatório monetariamente, né? Mas o que faz feliz a gente faz com amor. Esse é o nosso trabalho. Se você não gosta do que você está fazendo, e tá fazendo por fazer ou para agradar o pai, a mãe, se se formou médico, se se formou médico, é um péssimo médico. Se você se formou fisioterapeuta, é um péssimo fisioterapeuta. Se você se formou educador físico, é um péssimo educador físico. Você vai fazer as coisas erradas. Então a gente tem que encontrar motivação nas coisas que você faz. Porque senão a gente vai viver simplesmente aquilo que os outros querem que a gente viva. Não. A gente tem que viver e tirar satisfação. Hoje em dia todo mundo fala, eu falo isso porque eu vou terminar, em profissões, né? Ninguém quer ser mais vendedor, ninguém quer ser gari, ninguém quer limpar a casa. Nos países desenvolvidos, essas são funções até muito requisitadas, porque ninguém é, tá? Vou dizer bem claro para vocês, no Canadá não existe faxineira. Você tá num hotel, se você deixar a cama desarrumada daquele jeito, você vai encontrar a cama desarrumada daquele jeito. Eles simplesmente trocam papel higiênico, troca isso. Os papel higiênicos são biodegradáveis. Você pode pôr na privada, elas simplesmente se desfazem na água. E os produtos químicos também. E você faz a faxina, você faz a comida, você faz... Não tem empregada doméstica. Então, quero que vocês pensem bem, realmente, o que é importante para vocês. Às vezes, um bom funcionário, um bom comércio, de repente a pessoa monta um pet shop, por que não, né? Eu também tinha vontade, às vezes, de montar um pet shop, porque eu gosto de animais, como eu também tive vontade de fazer veterinária, amo bicho. E eu falava, nossa, se eu fizer veterinária, eu vou montar um pet. Às vezes a pessoa não precisa fazer veterinário, mas quer montar um pet shop. É um mercado crescente, né? Todo mundo quer lavar seu cachorrinho, dar banho, pôr lacinho. E quem tem amor animal costuma normalmente frequentar e se encontrar às vezes em pet shops. Vocês podem ver a quantidade de pets que tem aberto ultimamente, porque o animal passou a ser parte da família, o que antigamente era muito difícil. Você vê que eu sempre convivi com animal. Animal, eu falo assim, na minha casa era galinha, eu vou falar pro pai, não fique bravo comigo. Na minha casa era galinha, peru, né? Não é peru do meu país, é peru, a gente chama de pavo, porque eles criam pavo, eles criam, sabe aqueles porquinhos da Índia? A gente chama de cuy. O pessoal come coelho, passarinho, gato, cachorro. Então eu vivia cheia de bichos. E eu gostava assim. E se fizesse veterinária, também me ia dar bem. Por que não? E eu acho que assim, quem sabe um dia ainda faço.
Tô com 51, posso até fazer os 60. Eu vejo aqueles profissionais querendo fazer uma faculdade apenas só, ou querendo estudar só para se dar o prazer de poder fazer alguma coisa que gosta. Já é o suficiente. Você pode gostar de bordar. Tem profissão para isso? Não é necessário fazer moda. Apenas você ter talento. O talento faz você profissional. O talento faz você ser humano com paixão pela vida. Se você não tem essa paixão, não adianta você ter a profissão melhor do mundo, ser CEO, presidente, se aquilo lá te atormenta, faz você sentir encurralado. Não é só de pão que vive o homem, é do espírito. Se a gente não cultivar nossa alma, nosso espírito, a gente não vai ser feliz e não vai achar nada prazeroso na vida. A síndrome de Burnout é nada mais do que o estresse crônico que passa a ser doentio e que passa a ter sintomas parecidos com uma depressão e que pode levar sucessivamente a uma depressão futura. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Síndrome de Burnout, né? Que é o estresse, esgotamento afetivo, psíquico total do ser humano. E que hoje em dia é a coisa mais comum em consultório. Triste, lamentável. Muitas exigências, sim, mas para que corresponder às exigências das pessoas? Se você é gordo, se você é magra, se você é isso, se você faz aquilo, se você faz o outro. Pare de corresponder à expectativa de outras pessoas. Você é você. Você tem que aceitar única, diferente. Você é diferente de qualquer outro ser humano. Não tem que fazer somente o que os outros querem. Tem que fazer o que você gosta de fazer. Com ética, moral e disciplina. Tudo que é exagerado não vai por bom caminho. Jamais. Bebida, fumo, baladas. Por que não? Sair para uma balada é bom, com amigos, tudo. Mas é todo fim de semana? Não. Aí tem uma crise existencial muito grande. Então você acaba justamente incluindo a bebida para poder relaxar. Só que isso é doentio. Boa noite, fiquem com Deus, espero que tenham gostado da live de hoje. Vai estar 24 horas disponível aqui, olha, até amanhã, quase às 10 horas vai estar disponível. E vou pôr ela no meu canal do YouTube também, com síndrome de Burnout. Quem quer seguir o meu canal é só inscrever-se, Maria Isabel Tincopa Ferreira, psicóloga clínica. Beijão. Boa noite.